Bem, eu vou passar... bem, tenho já uma pergunta, mas talvez podem responder depois. Porquê é que para a Copasa utilizam metas de perdas em porcentagem, ou trabalham mais com porcentagem, e para os SAI em litros por ligação dia? Não. A Érica participou também do processo, ela também pode responder, e aí se complementa aquilo que eu deixar de falar. Basicamente, a meta é um acordo com o prestador, né? O prestador teve alguma resistência em colocar litros por ligação dia. E aí a gente deu um passo para trás para poder endereçar o tema, né, na revisão, e, por exemplo, para esse exame a gente conseguiu avançar colocando litros por ligação dia. Obrigada, Rafael. Vou apresentar a Érica. A Érica é engenheira sanitarista pelo DESA da UFMG. Ela atua há 20 anos nas distintas áreas do saneamento. Nos últimos 7, ela ocupa o cargo de gerente de planejamento e controle da coordenadoria operacional e integra o grupo de perdas da ARSAI a Minas Gerais. Ela também é membro da Câmara Técnica de Combate de Perdas de Eficiência Energética da ABES Minas Gerais. Boa tarde. Então, eu vou complementar o que o Rafael falou. Lá a gente trabalha na parte tarifária, com perdas, e a gente complementa com a questão operacional. A Lei 11.445, ela fala que nós temos que fiscalizar a prestação de serviços, promover estudos direcionados à melhoria da qualidade e da eficiência dos serviços prestados e determinar diretrizes para uma prestação focada na sustentabilidade e no uso racional dos recursos hídricos. Em 2015, foi decretada a escassez hídrica no estado de Minas Gerais em 3 porções hidrográficas muito importantes de Belo Horizonte e da região metropolitana. Rio Manso, Vargem das Flores, Serra Azul, incluindo todas as bacias do entorno que contribuem para esse reservatório. As perdas giravam em torno, em Belo Horizonte, cerca de 379 litros ligação dia. Então, a gente tinha duas medidas, né? A escassez hídrica e uma perda de água alta. A gente tinha um cenário de risco, né? Poderia acontecer um racionamento, o desabastecimento e até os danos no sistema. Essa oscilação de pressão, a falta de água, ela poderia danificar também os sistemas. Foi nessa situação de risco, nesse cenário, né, escassez hídrica e a perda de água alta, que sentimos a necessidade da atuação da agência. A regulação tinha que entrar para ver o que ela poderia fazer. Diante desse cenário, o que desejava promover? Quem ia promover? Como? Quando? Por quanto tempo? Né? São perguntas que a gente começa a fazer e, de imediato, a gente não tem resposta, não. É bem complicado na hora que a gente começa a querer atuar em perdas. Foi nessa discussão, nesse cenário, que foi criada a Equipar. Equipar é a Equipe de Perdas para Assuntos Regulatórios. Diante de várias ações, nós tivemos algumas desafiadoras. A primeira, que foi muito desafiadora, foi criar um bom método para manter os prestadores de serviços engajados e envolvidos no programa de controle de perdas de água. Não fazia sentido a gente determinar. A gente tinha que sentir o que os prestadores tinham, quais eram as dificuldades dos prestadores. Então, porque se a gente não chegasse no prestador e trouxesse ele para proximidade com a regulação, a gente entendia que essa engrenagem não ia rodar. A gente ia querer fazer o programa de controle de perdas, mas ele não iria para frente. O outro desafio foi dar suporte aos prestadores, mas sem definir a mudança na operação do sistema. Então, o que a gente pensava? Nós vamos ser mais demandados do que falar, olha, determinar o que o prestador tinha que fazer. Então, assim, olha, passamos vários momentos que a gente sabia o que o prestador tinha que fazer para ter aquele resultado, mas a gente esperava a demanda dele para a gente falar, olha, isso é razoável, é factível, concordamos, acho que não é o momento. Um exemplo que a gente pode dar
é que os prestadores autônomos, às vezes, queriam avançar muito nas ações, mas não tinha nem o sistema macro e micro medido. Então, não sabia nem as perdas, a quantidade de perda real que tinha no sistema. Elaborar modelagens factíveis para cada prestador de serviço regulado pela ARSAI, porque nós temos a Copasa, uma companhia, temos serviços autônomos, e esses serviços autônomos, eles têm as suas particularidades. Mesmo eles sendo autônomos, com características parecidas, as particularidades sempre são diferentes. Acompanhar a execução das ações propostas pelos prestadores. Então, como a gente iria acompanhar? A gente ia pedir o setor de fiscalização para em campo, a gente ia apoiar na gerência de informação, a gente ia pegar uma amostragem, ou a própria Equipar iria a campo ver. Incentivar o combate das perdas aparentes provenientes de fraudes e ligações clandestinas. Eu posso falar com os senhores que todas as ações anteriores nós conseguimos, foram desafiadoras, mas nós passamos por ela. A última não. A última ainda é um desafio. Então, o início das atividades se deu na aproximação dos regulados da ARSAI, né, chamando ele para a importância, como seria o programa, ligando para os gestores, indo nos escritórios, nos laboratórios, fazendo essa aproximação. E quando a gente sentiu que era o momento, nós começamos a fazer reuniões periódicas. Então, nós começamos a fazer semanais, quinzenais, mensais, fomos espaçando, demandados, e começamos a fazer uma metodologia. Essas metodologias, nós demoramos mais ou menos 1 ano, com cada prestador de serviço. Não foi assim, 1 semana, não. 1 ano a gente conversou, olhou, o prestador falou, olha, isso está legal, isso não está bom. Mas chegou o momento da agência reguladora das diretrizes. A gente juntou tudo que a gente tinha feito, todo o trabalho com o Copasa e também com os prestadores autônomos, e fomos, então, fazer a elaboração das metodologias regulatórias. O panorama geral ficou prestadores regulados pela ARSAI, destinação específica Itabira e Cesama, incentivo tarifário Copasa, site de Passos, que é autônomo também. Nós estamos iniciando os trabalhos agora no 2º semestre de 2020, e Copanor, sem um tratamento regulatório para controle de perdas. Só o tratamento regulatório para perdas que não tem. Porque a Copanor é uma companhia com várias particularidades que ainda não cabe à agência entrar no programa de perdas. Atuação técnica. Então, eu coloquei algumas fotos ali, fizemos, então, as reuniões com os prestadores, fomos a campo, né? Mas as nossas atuações se basearam em oferecer um suporte aos prestadores de serviço, sempre demandado, oferecer suporte técnico à CRE, que é a Coordenadoria Econômica, no que se refere à análise, homologação de documentos, alguma questão técnica, que é homologar os projetos de controle de redução de perdas. Então, o prestador ele encaminhava o projeto e a gente analisava. Aquele projeto ele vai ser eficiente? Vai ter alguma redução de perdas? Pode ser que naquele momento não tenha redução de perdas, mas é uma ação que, às vezes, não é estruturante, às vezes é uma gestão, às vezes é uma alocação, uma designação de servidores, às vezes é um aumento na capacidade supervisório. Não necessariamente, no primeiro ciclo, todas as execuções dos prestadores levaram à diminuição do índice de perda. Mas estava preparando para que ele conseguisse atacar, para que ele conseguisse medir o que ele estava perdendo de água. Acompanhar as ações executadas pelos prestadores. Então, nós decidimos que nós mesmos, da Equipar, nós iríamos ir a campo. Então, a gente, semestralmente, a gente vai a campo, olha o que o prestador fez, vai ponto a ponto, faz uma reunião, observa quais foram as dificuldades, e nós trazemos todas essas informações e fazemos um relatório. Só para mostrar, então, assim, teve troca de instalação de macromedidor, instalação de registro, muito investimento em inversão de frequência, troca de rede, supervisório. Tivemos várias ações aí
que foram bem interessantes. Só para fixar, então, que a metodologia da regulação específica é da Copasa e destinação específica são os nossos prestadores autônomos. Nós tivemos 2 ciclos. O primeiro, da Copasa, que foi monitoramento dos dados macro e micromedição, igual o Rafael já falou. Então, a gente fez, eu vou explicar o ciclo 1 e o ciclo 2 mais para frente. E também Cesama e Itabira, que nós tivemos, então, 2 ciclos. Hoje nós estamos no segundo ciclo para ambos os prestadores. Destinação específica. Ciclo 1. O que era determinado no ciclo 1 para destinação específica? O diagnóstico do sistema pelo prestador, a solicitação à ARSAI para homologação das ações, a aprovação das ações pela ARSAI, após a homologação, a execução das ações e a ARSAI visitar em loco. As ações, elas só eram aprovadas se atendessem algumas premissas. Gestão, perda real e perda aparente. Poderia ser um ponto, ou só gestão, ou só a perda real, ou perda aparente. Poderiam ser os 3, poderiam ser os 2, mas tinha que ter a ver. Na questão de incentivo tarifário, que é Copasa, nós fizemos uma seleção de municípios que nós percebemos que a macro e micromedição estava carente. Fizemos uma meta de que eles teriam que instalar macromedidor e micromedidor 99% ou acima no rol de municípios e penalizar caso eles não justificassem ou não apresentassem nenhuma resposta. Então, assim, não é que no macromedidor a gente ia punir, não. A gente ia penalizar, não. Porque pode acontecer do macromedidor parar, ele não está aferido, né? Então, se justificasse ou apresentasse alguma proposta, se apresentasse uma proposta técnica, a gente não penalizava, não. Em destaque do primeiro ciclo, dos 3 prestadores, a gente pode destacar a Cesama. Ela fez uma setorização, né, ela diminuiu a pressão na rede, ela fez setorização. Antes disso, ela foi lá no Ministério Público, falou, olha, estou diminuindo a pressão na rede, alguns prédios vão ficar sem água, mas faz parte do programa de perdas. Se estruturou todo para receber a reclamação do usuário. Então, assim, o impacto negativo foi o mínimo, mesmo ela promovendo um custo para os usuários, que seria colocar as bombas em alguns prédios. Cesama também teve um destaque que ela fez muito para combater a perda energética. Ela tirou muitas elevatórias, colocaram inversor de frequência. Eles estão muito preocupados com a questão da eficiência energética. O site Itabira, ele já fez diferente. Ele fez uma troca eficiente de hidrômetros. Ele contratou um diagnóstico onde constataram, olha, esse tipo de hidrômetro está errado, esse daqui esse seria mais adequado. Então, foi muito de estratégia. Já está tudo implantado, está rodando. Num próximo momento, eu espero trazer alguns resultados assim positivos dessas trocas. Copasa, então, foi instalação de macro e micro, e troca também de macro e micromedidores. No primeiro ciclo. No segundo ciclo, nós amadurecemos um pouco mais. Então, fechou o primeiro ciclo do incentivo tarifário, também da questão de destinação específica, mas nós amadurecemos. Que, como o Rafael falou, um projeto ele tem várias ações que são feitas de acordo com aquele projeto. E no meio do processo, os prestadores, às vezes, viam, olha, eu quero mudar isso, eu quero mudar aquilo, ficava difícil da gente acompanhar. Então, nós propomos o cardápio de ações. Então, por exemplo, setorização. Setorização está no cardápio de ações. Mas como que ele vai setorizar? Aí que ele vai descrever. Eu coloquei um CAP, eu troquei uma elevatória, eu fiz um anel. Então, essa descrição é que a gente analisa. Mas o cardápio de ações é setorização. Então, nós analisamos as ações frente aos cardápios de ações, verificamos se houve uma redução no final do ciclo. Né? No final do ciclo, então, a gente vai deixar eles um pouco mais à vontade, mas no final do ciclo, agora sim. Agora nós vamos ver. Eles vão ter que diminuir esse índice. No primeiro ciclo, não. Ele podia estar fazendo algumas ações
que ainda assim não levaria a essa diminuição. Então, ao final de cada ciclo, a agência avalia a continuidade do programa de destinação específica. Vai continuar, não vai, reduziu, atendeu? A gente faz essa análise. No caso do ciclo 2 de incentivo tarifário, já é diferente, né, que é a Copasa. Então, nós determinamos, através de uma modelagem, uma meta global, de acordo com que a Copasa se vinha também reduzindo, né? Então, a capacidade dela foi também analisada. Determinamos, então, em 2020, 0,8 pontos percentuais. Em 2021 vai ser 1,2 pontos percentuais, exatamente porque ela preferiu que fosse pontos percentuais e não litros ligação por dia. E no final do ciclo nós vamos verificar, houve essa redução, conforme estabelecido? Se sim, ok, ela vai ter um incentivo na tarifa. Na tarifa. Se não, vai penalizar. Essa redução de perdas progressivas para os serviços autônomos e o alcance de metas estabelecidas pela ARSAI é um desafio para os prestadores. E como que eles vão alcançar isso? A ARSAI hoje entende que o mercado tem apresentado uma tendência de economia compartilhada, né, que é com remuneração baseada em performance. Em Minas Gerais, não existe um prestador que está praticando essa economia compartilhada. O site Tabira, ele começou agora a conversar com uma empresa, mas ainda não começou, de fato, esse contrato, e a gente não sabe se ele vai efetivar. Para a agência, o importante é que, no final dos ciclos, o prestador evidencie a redução de perdas. Mas é uma tendência de mercado, eu acho que está desenhando isso para a gente. Eu acredito que, nos próximos encontros técnicos, a gente vai ter que discutir isso para ver até que ponto a gente vai entrar. As considerações importantes e quase finais. Olha, a aproximação da agência com os prestadores de serviço é um importante passo para o sucesso do programa de controle de perdas. Sem essa aproximação, a nossa experiência provou que eles não ficam engajados. A gente não consegue tocar esse programa de uma forma satisfatória. É necessário elaborar projetos e ações para o combate de perdas aparentes, ligações clandestinas e fraudes. Inserir o cidadão na discussão e conscientizar a importância de cada um na sociedade. As fraudes e as ligações clandestinas é um gargalo. Eu não consigo vislumbrar uma solução imediata. As agências reguladoras, elas devem garantir os recursos financeiros para o programa de controle de perdas. A ampliação dos encontros econômicos, criação de grupos de debate do controle de perdas. Em 2015, quando nós começamos, não tinha muito debate, não tinha muito essa discussão. Graças a Deus, né, a gente começou e tem crescido. Mas eu acho que ainda tem que ampliar ainda mais. E falar para vocês que a Equipar, desde 2015, vem se especializando nesses temas de perdas de água e estamos iniciando, então, os estudos de eficiência energética. Então, a gente está aberto aí para obter conhecimento, passar o que a gente conhece também. E, fazendo agora um pouco de propaganda, queria só falar dos eventos técnicos que nós promovemos. Que em 2018 nós fizemos o primeiro seminário ARSAI de regulação de perdas de água, juntamente com o lançamento da Câmara Técnica de Gestão de Perdas de Águas da ABS. Esse seminário, a ABS Nacional achou importante levar o seminário para Belo Horizonte, então o Seminário Nacional de Gestão de Perdas também da ABS, faltou ali, foi em Belo Horizonte. E quem tiver disponibilidade, agora, dia 4 de junho, nós vamos fazer o segundo seminário ARSAI de regulação de gestão de perdas. A Rita vai estar lá, né, Rita? E eu gostaria de convidar todos que tiverem interesse, puderem ir, que compareçam. Vai ser bem interessante, vai ser um dia só. Geralmente ele é bem enxuto, bem técnico. Gostaria que todos fossem. Muito obrigada, gente. Eu gostaria de também não deixar de falar da Maiara e do Otávio, que faz parte da Equipar. Meu contato está aí também, da Maiara e do Otávio. Estou à disposição. Muito obrigada.
Obrigada, Érica. Eu estava com dificuldades em interromper você, mas porque o tema estava interessante. A ARSAI tem esta particularidade de estar a regular 2 tipos de prestadores de serviço, um público e um privado. E então, ou vários públicos e um privado. E então são 2 linguagens diferentes e de incentivos que é preciso comunicar e trabalhar. Então acho que esse é um ponto, um aspecto muito interessante na ARSAI.